Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando hoje de participar com os irmãos da graça do Senhor, amém. E diante disso, vamos continuar nosso estudo, que sempre na sexta-feira, assim como na igreja, nós estamos transmitindo algo do Espírito Santo para os irmãos, por conhecimento que nós temos, nós estamos passando aquilo que o Espírito Santo nos mandou, amém. Que a igreja ela é direcionada pelo pastor Espírito Santo de Deus, né? A igreja ela não consegue prosseguir sem o poder do Espírito Santo, amém? Diante disso, nesta hora eu apresento a cada família, cada lar, né, para que possamos agora apresentar ao Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família. E nesta hora vamos começar o estudo da palavra do Senhor, amém? Mas antes, nós vamos estar fazendo oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Agradeço a Deus por você fazer parte desse grupo, dessa família ADAP. Amém? Assembleia de Deus, Avivamento Pentecostal. Quem vos fala é o pastor Diário, né? Estamos aqui toda semana apresentando, enquanto não acabar essa diversidade desse vírus, dessa pandemia, pelo mundo afora, né? Mas tudo está no controle de Deus. Sempre falo para os irmãos na igreja que nós estamos debaixo da potente mão do Senhor e tudo está no controle do Senhor, nada fica perdido diante de Deus, amém? Que seja bênção, que seja situações de catástrofe na natureza, que seja qualquer coisa na terra, está no controle daquele que o criou, amém? Eu quero pedir aos irmãos que antes de pedir de oração agora, para a honra e glória do nosso Deus, quero orar junto com os irmãos, amém? E agradecer a você que acompanha este live, que você está, amém, buscando a palavra do Senhor. E eu estou aqui para transmitir o que Deus coloca em meu coração, para a família, para os casais, para as vidas que precisam de alguma direção. E eu creio que deve chegar no coração, na vida de alguém, no lar de alguém, essa mensagem. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, apresento, Senhor amado, este live. Diante da Tua presença, eu te agradeço por essa oportunidade. Pai querido, abençoa nesta hora a vossa igreja. Toma nas Tuas mãos Teus filhos, cada laço, Senhor amado, nesta hora que o Senhor vem alcançar. Lança por terra essa enfermidade, Senhor amado. Nós estamos te pedindo, Senhor amado, te clamando, em oração, em consagração e na fé no Senhor, que precisamos buscar verdadeiramente a Tua presença. Diante do Senhor, Pai, nós te buscamos não pelo que Tu dá, mas pelo que Tu és. Que o que o Senhor possa dar para nós seja, Deus, poder, a esperança da salvação. Que o Senhor venha trazer no nosso coração o Teu poder, Pai. A esperança que temos é de um dia receber a nossa coroa. Receber, Deus, poder, o nosso galardão. E para isso precisamos fazer, Senhor amado, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Nesta hora eu apresento o coração da igreja. Pai querido, Teus filhos que estão distantes, que estão passando luta, adversidade, que o Senhor venha trazer a solução na vida financeira, no seu celeiro, as famílias que estão precisando de alimentos, Senhor amado, distante de nós, aonde nós não podemos alcançar. Eu sei que o Espírito Santo, Pai querido, pode neste momento alcançar essas vidas. Eu apresento nesta hora, Senhor amado, o coração de cada um e a necessidade que o Espírito Santo de Deus assim consiga trazer, Deus, poder a providência. Pai querido, para essas vidas venha conseguir receber do Senhor a providência das Tuas mãos para alimentar seus filhos. Pai, toma nossa nação, Pai querido, Deus, poder, nosso presidente. Abençoa, Senhor amado, os governantes, assim fala a vossa palavra em Romanos 3, que temos que orar pelos nossos governantes, para que esta nação seja poderosamente, Pai querido, cuidada pelo Senhor. E assim, Senhor amado, eu apresento o coração de cada um, de cada família, de cada lar. Abençoa Teus filhos que vão participar ou vão para querida participar desse live. Abençoa cada lar nesta hora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos entrar aqui no tema, né, que está que todo marido precisa saber, né? Todo cabeça da casa precisa saber. Nós estamos nesse tema. E o tema na palavra é em Gálatas, em Efésios 5, verso 24, né? Depois, se quiser dar uma olhadinha aí, para conferir o tema desse estudo, né? Que está falando da responsabilidade do homem, responsabilidade do chefe da casa, né? Responsabilidade não somente de provisão, mas
também espiritual, em todo sentido, né? Nós estamos estudando sobre isso, a importância da postura, a importância da vida espiritual de um homem de Deus, para que seu lar vá bem. Amém? Em Efésios 5, verso 24, de sorte que, assim como a igreja, né, está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres como amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém? Esse é o tema, essa é a palavra que Deus tem para esse momento de estudo. Amém? Eu quero passar para os irmãos o poder da oração. Amém? Você que vai assistir esse vídeo, que vai ou já está participando, né? Já tem pessoas entrando aí. Eu quero dizer para os irmãos que o que move os céus e o que move o coração de Deus é a oração. O que é oração? É falar com Deus dos nossos problemas, da nossa fraqueza, da nossa diversidade, em todo sentido, né? Que seja financeiro, saúde, que seja proteção, que seja uma providência que nós não temos condições de alcançar pelas nossas forças, né? Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer, Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Aí nós entregamos nas suas mãos. Outra coisa, nunca deixe para orar, amém, depois que você precisa. Aliás, desculpa, não deixe para orar no momento que você quer aquela bênção. Deixe para orar, comece a pensar na sua bênção, mas comece a orar antes, jejuar antes, ler a palavra, né? Consagrar, quando você estiver ali diante do Senhor. Nunca deixe as coisas para a última hora. Não porque Deus não tem poder de fazer, mas é porque nós temos que estar ligados no céu, nós temos que estar ligados diante do Senhor, amém? Para que possamos, quando a gente falar com Ele, não ficar naquela coisa desesperada, né? E você sabe que a falha não é de Deus, que Deus, se a gente precisar de uma coisa hoje, for para hoje, Ele vai resolver para hoje, mas sempre esteja em oração, colocando na presença do Senhor, já intercedendo pelaquela causa. Se é algo para ser resolvido daqui a uma semana, daqui a 3 dias, daqui a um ano, já vá orando, amém? Já vá falando com Deus, já vá apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, inclusive a oração. O poder da oração é muito tremendo, irmão. O que sustenta a igreja é a oração, o que sustenta a família cristã é a oração. Amém? O que sustenta a nação é a oração. O que sustenta, não é à toa que Deus manda orar pelos governantes, lá em Romanos 13. Né? Que sustenta a nação, né, é oração. Pastor, mas tem nação que não tem o segmento cristão. E eles não oram, eles falam com outros deuses, falam com Deus de pau, Deus de pedra. Né? E estão lá, pois é, mas vai ver a circunstância que eles vivem. Né? As mazelas terríveis que passam. Porque a gente pensa que aqui no Brasil tem a diversidade, aí no mundo afora não é terrível as coisas. Né? Você nem imagina como é que a humanidade vive num submundo terrível, debaixo das trevas. Né? Não é porque a pessoa, às vezes, é um país que não tem índice de morte alto, não tem índice de outras coisas ruins, mas tem índice de outras coisas que você nem imagina. Né? Por falta de oração, por falta da luz de Deus. Orar e buscar o Senhor. Vou deixar para os irmãos entrar no estudo aqui, alguns versículos, se o irmão quiser anotar, pegar um papelzinho e anotar. Desculpa. A respeito de oração, orar e sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar não é ficar clamando na rua, na esquina, né, gritando nos ônibus, né, dentro do ônibus, dentro do carro, né, gritar, né, ficar de joelho. Não, não é isso. Orar sem cessar é quando você está na igreja, quando você está em casa, é quando você está ali em particular com Deus. E quando você está na rua, você fica em espírito de oração. Né? Espírito de oração é falar com Deus a todo tempo, né? Em pensamento, ligado no céu. É como se fosse um fio da sua alma ligado a Deus. Né? Aquele contato constante, né? Aquele contato de pensamento, falando com o Senhor, apresentando o seu dia, apresentando o seu coração, que a gente sabe que a gente é falho. Né? 1 Tessalonicenses, orar sem cessar. O poder da oração é muito tremendo, irmão. Você está triste, abatido, cabisbaixo, né? Busca a oração. Bota o joelho no chão, se não der, fica em pé mesmo. Né? Vá para o banheiro, vá para o pé da sua cama. Tira aquele momento para, né, que seja 10 minutos, que seja meia hora, que seja 15 minutos, para falar com Deus. Amém? Apresente as suas dores, as suas
dificuldade ao Senhor, fale com Ele que Ele tem o maior prazer de atender ao seu pedido, amém? Mas esteja na posição também, porque isso faz diferença muito na vida da pessoa, amém? Em Efésios 6,18, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões, né? Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, orando pelos outros, né? Vou repetir, amém? Orem no Espírito em todas as coisas, com toda oração e súplica, né? Clamar a Deus a súplica, tendo isso em mente, tá vendo? Tenha em mente todo o tempo, né? Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ora pelo seu amigo, pelo seu inimigo, pela igreja, pelo pastor, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, né? Tem hora que dá um cansaço espiritual, mas repreenda, que isso é normal. Às vezes pode, né? Com certeza é uma opressão maligna que oprime a pessoa, né? Às vezes seu casamento está passando luta, às vezes sua vida financeira, às vezes você está fraco para não ir para a igreja, não quer adorar a Deus, não quer trabalhar na obra, né? Aquela coisa amarrada, aquela coisa, né? Você ora, mas pastor, eu oro, não tem jeito, tal, né? Você tem que se entregar ao Senhor, irmão, é perseverança, amém? Quanto mais você ora, mais o inimigo se levanta, mas ele já caiu, ele já é perdedor, amém? Ele já é o derrotado. Então Jesus está no controle quando a gente busca Ele e coloca nas mãos toda a nossa diversidade, amém? Antes clamem, em Isaías 65, verso 24, né? Também fala a palavra do Senhor. Antes clamem, eu responderei. Ainda não estarão faltando e eu os ouvirei, né? Então ainda não apareceu a diversidade, ainda não tem um problema. E Deus fala assim: clame que eu já sei o teu problema, eu já sei o que ia acontecer, né? Então a oração tem muito poder, né, sobre a vida de uma pessoa que clama a Deus com fé, né? Então nunca deixe de, né, e também não use a sua boca para profanar coisas ruins, né? Xingamento, bebedeira, né? A sua mente, maus pensamentos, coração maquiavélico, não pode existir isso, porque a oração é barrada. A oração ela é barrada por esses atos nossos, né? Por essa diversidade que nós temos no nosso caráter. Não pode ter isso. Nós temos que ser sincero com Deus, pedir a Ele, né, força para que a gente mude todos os dias e a gente seja melhor para Ele ouvir as nossas orações, né? Também em Filipenses 4:6 também fala de oração. Eu vou falar aqui alguns versículos antes da gente começar o estudo. Não andei ansiosos. Você está ansioso? Querendo algo esse ano, esse mês, essa hora, receber uma quantia, vender tal, ganhar tal, né? Você quer pagar uma conta segunda-feira. O que é que a palavra de Deus fala? Seja tranquilo. É fácil? Não é. Mas não é impossível a gente ser tranquilo quando a palavra manda. Porque isso é mandato de Deus, isso é bíblico. Deus sustenta aquilo que Ele manda, né? Não significa que você é uma pessoa relaxada, não significa que você é uma pessoa zen, né, que deixa as coisas acontecer. Não, é porque nós temos que descansar no Senhor, amém? Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Quer dizer, nós temos que agradecer ao Senhor, irmãos. Nós temos que apresentar a Deus nossos pedidos. Deus gosta de objetividade, ser objetivo naquilo que nós queremos. Ah, Senhor, eu quero isso. Então fale para Deus. Não fique esperando uma missionária na igreja revelar, o pastor revelar, né? Alguém passar e dizer assim: isso que eu te falo. Não, é você e Deus. Jesus subiu na cruz para que eu e você tenham livre acesso, né, à palavra do Senhor, para ter livre acesso às bênçãos do céu, através do sangue de Jesus, né? Outra aqui, irmãos, em 1 Pedro 3,12, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, né? Então, irmãos, se você na sua casa tem um culto racional, né, diante do Senhor, né, aquele culto que você se entrega a Deus, faz com carinho, desliga a televisão ali, irmãos,
e chama o filho, chama a esposa, abra um louvor a Deus, amém? Apresente as suas mazelas, a sua casa ao Senhor, convida aí para entrar na sua casa, amém? Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Quem é o justo? Justificado pelo sangue. Quem é justificado pelo sangue? Aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, amém? Você tem a marca do Cordeiro. Então, se você não aceitou Jesus ainda, aceite. Por que você não aceitou Jesus ainda? É porque você está junto com seu companheiro e não casou? Aí a igreja não aceita? A igreja está certa. Quem está errado é quem não casou. Amém? Tem pessoas tomando Santa Ceia sem casar porque está em vida estável, né? Vivendo há 5 anos, 3 anos, 4 anos. As pessoas, tem gente que ministra o evangelho que libera. A palavra de Deus não fala isso não, irmãos. Nós temos que fazer uma retrospectiva dos nossos atos, da nossa vida, para que apresentamos a Deus e possamos viver uma vida legalizada diante do Senhor. Amém? Depois no domingo, eu vou dar uma pausa na mensagem, entrar um pouquinho nisso aí, na palavra, viu? Domingo agora eu vou falar sobre a Santa Ceia um pouco, porque as pessoas estão achando que pode tudo porque Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também. Amém? Deus é justiça. Ele não gosta de coisa errada. A injustiça é o pecado e é o que o homem mais gosta de praticar, porque acha que não tem nada a ver. Voltando aqui, amém? Sabei que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Se você invocar a Deus, Salmos 4:3, amém? Quando nós clamamos, quando nós buscamos ao Senhor, Ele está com seus ouvidos inclinados para a sua igreja, para o seu povo. Você pensa que Deus não está ouvindo a oração das pessoas orando pela nossa nação, pela essa pandemia? Está ouvindo. Mas por que Ele não responde, pastor? Irmão, está tudo no controle do Senhor. Ele sabe ao momento de responder. Ele não é obrigado a responder hoje porque eu peço agora, não. Né? Ele é Deus, Ele que calcula o tempo das bênçãos chegar, da provisão, da proteção, do livramento. Né? Ele está trabalhando, com certeza. Deus não é preguiçoso, Deus não é covarde. Amém? E o que Ele fala na palavra, Ele garante, Ele promete, Ele cumpre. Agora a gente quer as coisas como se fosse um compromisso de um amigo para outro amigo. Não, eu vou te encontrar 2 horas para a gente ir em tal lugar. E a pessoa está lá 2 horas. Não é assim, Deus. Deus é diferente. Amém? Ele trabalha de forma diferente. Né? Em Tiago 5, para encerrar essa parte de oração, para a gente ir aqui no estudo. Amém? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Se quiser anotar aí, vou repetir. Amém? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Né? Tem pessoas que às vezes não recebeu a cura, não recebeu a prosperidade, que seja financeira, que seja na saúde, porque, irmãos, estão sem perdoar seu próximo, né? Estão no pecado, né? Estão sem confessar seus pecados a Deus, né? E falar com o seu próximo, né? Vamos orar, me ajude em oração. Pessoa de confiança, que você pode confiar, pessoa santa diante do Senhor, que tem um compromisso com Deus, converse com Ele, eu pequei nisso, me ajude em oração. Agora, quem ouvir, não julgue. Amém? Nós não podemos julgar o irmão porque ele é falho, porque a gente também é, né? Então, como é que eu vou julgar o irmão nisso, porque ele é todo errado, e eu? Né? Eu preciso olhar para mim, em primeiro lugar, antes de eu julgar alguém. Eu não posso me colocar em santidade, num posto de santidade, para poder eu ter condições de subir degraus espirituais e dizer assim, olhar, apontar o dedo para baixo e dizer assim, tá lá você pecador, tá lá o irmão que apronta, tá lá fulano que faz isso. Não, eu não tenho esse direito. Porque amanhã pode ser o Deus o livre, né? Pode ser você que está lá embaixo também. Porque nós somos sujeitos a tudo. Somos sujeitos a cair, nós somos sujeitos a levantar, nós somos sujeitos a crescer, nós somos sujeitos a perder, a ganhar. Porque nós estamos num mundo, né, que tem adversidade todos os dias, de todas as formas. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, só sabe Deus como é que vai ser. Amém? Então não julgue as pessoas pelo que elas aprontam. Elas precisam da sua ajuda. Elas precisam que você seja um canal de bênção para a vida dela.
para a família dela, para a casa dela. Amém? Então, para finalizar, não posso deixar passar esse versículo, né, que é 1 Pedro 4,7, né, que está simbolizando o que nós estamos vivendo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, né, e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Amém? Esse é um estalar do Senhor nesta noite. Em 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas estão próximo. Né? O fim de todas as coisas é essa terra. O que nós estamos vivendo, né? Essa diversidade. Né? Então, eu profetizo na sua vida que esse mal, essa pandemia, essas quarentenas, né, está cessando. Só que a gente sabe que vai vir coisas ainda mais, né, irmão? Então nós temos que estar preparados para coisas muito mais piores que vão acontecer na terra. Mas o importante é você estar justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos entrar aqui no estudo. Glória a Deus, que eu quero falar da responsabilidade do marido, né? Autoridade com respeito, né? O marido, ele precisa exercer sua autoridade, mas com respeito à sua esposa, né? E nós vamos falar aqui para, né, pessoas que puderem nos acompanhar, querer nos acompanhar mais tarde, e vai estar gravado aí no Face, né? E você que está nos assistindo, sempre aprender um pouquinho, né? Que nós precisamos, irmãos, para melhorar, nós precisamos conhecer a palavra, né? Não adianta a gente querer que as pessoas melhorem se a gente não melhora. A gente tem que ter o bom senso de dizer assim, eu sou uma pessoa que precisa melhorar. Eu sou uma pessoa que cada dia eu estou vendo que eu estou buscando o caminho certo, né? Eu não sou mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Eu não sou mais aquela pessoa de 5 anos atrás, negativamente, né? Estou falando de pessoas que eram negativas em algumas coisas, que era ruim de aceitar a mudança, era ruim de aceitar que erravam, né? Era ruim de aceitar a sua ignorância em vários termos, né? Então, assim, você ter o prazer diante do Senhor, falar assim, hoje eu sou melhor, eu posso melhorar, amanhã estarei ajudando outra pessoa porque antes eu fui ajudado. Alguém me compreendeu ou não me compreendeu, né? Então, a diferença vai fazer na sua atitude, se você quer mudar ou não. Às vezes as pessoas valorizam muito a atitude, que isso é louvável, claro, né? Quando uma pessoa arruma um emprego, foi atrás do emprego, foi atrás do emprego, né? Que bom, tal, é esperto, tal, não fica parado, louvável, né? Nós precisamos disso. Fulano estuda muito, né? É esforçado, né? Que bom, tal, né? Nós falamos também, tem gente que não fica dentro de casa, sai, né? Vai visitar os amigos, né? Ver as pessoas como é que estão. Louvável, amém, bênção de Deus, né? Tem pessoas que admiram o outro porque tem atitudes nessas coisas, né? Mas a gente também tem que falar para as pessoas que ela tem que ter atitude de mudar seu caráter, de mudar seu jeito de dirigir suas palavras às pessoas, como é que dirige, o que fala, né? Como fala, né? Para quem fala, a hora que fala, a forma que fala, tudo isso influencia na nossa vida, né? Às vezes prejudica alguém, mas na verdade o mais prejudicado é a gente mesmo. Então, quando a gente tem um temperamento que não provém que a nossa vida tenha paz, que a nossa vida não seja apontada pelos nossos erros, as pessoas apontar a nossa vida pelos nossos erros, constante, aquele erro que nunca muda, a pessoa nunca sai daquilo, isso é ruim. A pessoa leva um rótulo muito ruim. Para sair é difícil, né? E isso chega no casamento, chega na vida com os filhos, chega na sua vida que você termina se tornando uma pessoa ruim de relacionamento, né? Não consegue ter um relacionamento sadio com as pessoas. E a gente precisa pedir ajuda a Deus para que isso a gente mude, né? Todos os dias eu peço a Deus para ele melhorar os meus atos, as minhas atitudes, né? Não porque elas estão tão ruins, mas é porque assim, se a gente errar, a gente tem que confessar a Deus que a gente errou, porque ele já sabe que a gente errou, né? Mas a gente é que tem que se tocar, que a gente precisa mudar todos os dias para daqui a 10 anos ser melhor do que o que era hoje, amém? Porque senão, irmãos, aí não tem sentido, né? Você está buscando a igreja, buscando Jesus, né? E quer que Jesus faça tudo, né? Se eu tenho a atitude de querer mudar, Jesus me ajuda.
Mas Jesus não vai querer, vai invadir meu coração, minha alma, meu espírito, fazer aquilo que eu não estou deixando ninguém, o Espírito Santo fazer. Né? Ah, porque eu estou na igreja, Deus tem que mudar, fazer um milagre na minha vida. Mas se eu não der lugar, ele não faz não. Amém? Só Deus que pode fazer algo quando a gente permite. Né? Quando a gente quer. Deus nunca invasou. E isso não está limitando o poder de Deus, não. Não está limitando o poder dele. Ah, porque Deus tem condição de fazer, por que ele não faz? Ué, mas Deus deu livre-arbítrio. Se eu não quero mudar, acho que está bom, ele vai invadir? Não, vou viver o resto da vida assim, nesse sofrimento. De pensamento, de atitude que não provém de Deus. Amém? E isso influencia na nossa vida, até na prosperidade material, tudo. Né? Falando aqui sobre autoridade com respeito. Né? Em Mateus 20, 26, se você quiser acompanhar aí na palavra, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Né? A Bíblia é muito clara ao falar sobre a forma de tratamento à mulher. Deve ser com discernimento, consideração, de forma digna. Né? Deus criou a mulher mais frágil que o homem, não uma fragilidade pejorativa, né? Que traz à mulher uma humilhação, uma fragilidade de forma que a mulher seja humilhada, né? Mas uma fragilidade em outras coisas, mas uma fragilidade emocional, né? Uma fragilidade emocional, sensível, e isso demonstra que todo marido não deve usar de sua autoridade sobre a esposa para justificar maus tratos. Pelo contrário, deve tratá-la como se fosse a própria carne. Né? Por isso que a palavra fala lá em Gênesis 2 que a mulher e o esposo é uma só carne. Né? Se eu estou maltratando minha esposa, eu estou maltratando a mim mesmo, a minha alma, meu espírito, né, diante de Deus. E assim, a mulher é uma fragilidade emocional, por quê? Porque ela espera no marido. Tem momento que a mulher, ela para o marido, ela vê como irmão, tem hora que ela vê como esposo, tem hora que ela vê como pai, tem hora que ela vê como uma pessoa amiga. Então assim, a mulher ela faz essa diversidade de pensamento no seu coração, na sua mente, né? E esse sentimento no coração acontece. Né? Às vezes você está conversando com sua esposa, ela transmite que parece que está conversando com o irmão. Às vezes ela transmite que está conversando com o pai. Às vezes ela transmite que está conversando com um amigo. E às vezes ela transmite, claro que a maioria das vezes, né, com o marido. Né? Então, ou seja, ela carrega vários sentimentos que precisa ser conservado, precisa ser respeitado, né, para com a mulher. E aí se torna uma pessoa respeitada, uma pessoa valorizada. E aí essa sensibilidade, às vezes o homem não percebe, né? Acha que a mulher é só para o homem é só para colocar comida dentro de casa, acha que a mulher não pode receber um carinho, né? O homem é muito falho em termos de carinho, que o homem já tem essa truculosidade, né? de ter essa sensibilidade, né? Não todos, mas a maioria. E essa autoridade com respeito traz, irmãos, uma paz, traz uma conversa. Quando a adversidade chega, quando as tribulações chegam, fica muito mais fácil de resolver quando tem essa autoridade com respeito. Né? A mulher reconhece quem é o marido que ela tem e o esposo reconhece a sua esposa, né? A sua posição, a sua fragilidade. Você conhecer a fragilidade das pessoas, você ter o cuidado de não machucar. Claro que, né, isso tem que ser recíproco, né? E aí o que acontece? As coisas ficam mais fáceis de ser resolvidas. Né? Se o mundo se amasse mais, se as pessoas se aproximassem para amar o seu próximo mais, se as pessoas respeitassem uns aos outros, o mundo seria muito diferente. Né? Então é isso que a gente tem que trazer para o nosso lar. Porque o que faz uma sociedade ser abençoada, ser diferente, é um lar abençoado. O que faz uma igreja ser avivada, ser uma igreja abençoada, é um lar abençoado. Porque o lar é a raiz da igreja. Né? Claro que tem muitos lares que não querem saber de igreja. Né? Cada um tem seu conceito sobre a vida espiritual, ou não tem nada de espiritual, e isso é muito ruim. Amém? Para a nação.
Está comprovado isso com certeza. Não vou falar sobre isso porque a gente vai entrar em outro tema, em outras coisas que não vai fugir aqui do assunto, né? Continuando, irmãos, quero agradecer os irmãos que estão acompanhando, viu? Deus abençoe sua vida, né? Que você leve algo desse estudo para algo para o seu coração, tá bom? Quanto o texto bíblico diz em 1 Pedro 3,7, parte B, né? Herdeiros da mesma graça, está lá em 1 Pedro 3,7, parte B, herdeiro da primeira graça, né? Herdeiros das mesmas graças, né? Então, assim, eu não vou receber mais bênçãos que minha esposa, nem minha esposa mais do que de mim. Para Deus, nós somos uma só carne, amém? Dois corações e uma história. Eu sempre falo isso, né? E aí, irmãos, isso significa igualdade perante Deus em termos de salvação e derruba por terra todo pensamento contrário aos desígnios e preconceitos, sejam eles machistas ou sejam eles feministas, né? Implantados pela sociedade atual. Conforme o texto bíblico, o marido tem autoridade e por isso tem maior responsabilidade. O contexto de Efésios diz para exercermos essa autoridade como Cristo a faz com a sua igreja. Amém? Então Jesus tem muito zelo pela igreja, irmão. A igreja é muito errônea, a igreja tem muitos tropeços, né? Muitas falhas, mas ele não olhou para isso, né? Ele quer que a igreja seja melhor, ele quer que a igreja seja verdadeiramente a sua noiva, né? Ele lutou, derramou seu sangue, pagou um preço. Ele sabe a fragilidade da igreja, ele sabe a fragilidade do nosso coração. Mas ele quer que a gente tome a nossa posição, né? Como assim a mulher toma a sua posição como dona da casa, como auxiliadora, como a mulher que edifica a sua casa, né? E assim o marido toma a sua posição de responsabilidade. Uma responsabilidade que abrange a área espiritual também, né? E, irmãos, e o conceito do mundo, voltando aqui um pouquinho, sejam elas machista ou feminista, implantadas pela sociedade atual, né? Tem um conceito na sociedade que o homem tem que ser machista ou a mulher tem que ser feminista, né? Colocaram isso e a palavra de Deus fica onde, né? Onde é que fica o conceito de respeito? Onde é que fica o conceito de responsabilidade ambas partes, né? E aí foge a palavra de Deus e entra o conceito humano, entra o conceito de uma sociedade já doente, né? Eu sempre falo que um cego não pode guiar outro cego. Como é que a sociedade doente vai guiar a sua casa? Como é que uma pessoa na internet que coloca coisas traz coisas profanas na internet, traz coisas profanas na televisão e joga ali na sua casa? Amém? Como é que essas pessoas, o que é que elas têm para oferecer para a sua casa, para o seu casamento? Nada. Né? O que é que tem para alimentar a sua alma, o seu espírito, o seu coração, o seu corpo, a sua vida? É a palavra de Deus. E para isso tem que ter a leitura, tem que ler a palavra, orar, amém? É um contexto que a gente tem que levar para o resto da vida, né? Oração, jejum, palavra, igreja, louvor, né? Obediência, buscar mudança, buscar Jesus, o sangue de Cristo na cruz do Calvário para a gente ser sarado, para a gente ser mudado, protegido, né? Pela ação maligna. O sangue de Jesus nos protege deste mal, né? Tanto foi profetizado aí no início dessa pandemia que aqueles que têm o sinal de Jesus, que têm ungido as suas casas, né, que está a marca de Cristo, o vírus não entraria, né? E Deus está cumprindo essa promessa, viu? Então, irmãos, uma sociedade doente não pode carregar outra pessoa doente, uma outra pessoa. Como é que uma sociedade moderna doente vai carregar uma família, vai dar orientação para uma família? Não tem nada a oferecer, né? E tem pessoas deixando muita sujeira entrar nos seus lares. E às vezes deixa até a igreja de lado e deixando entrando coisas que acham que não tem nada a ver. E isso tudo tem um fundamento espiritual negativo, viu? Porque o inimigo ele não é besta não. Ele prepara coisas lá no inferno, traz para a terra, executa sutilmente para entrar no coração, na mente, na vida do jovem, das crianças,
das pessoas para destruir, né? E quando as pessoas percebem, já está numa depressão, já está numa situação de enfermidade profunda, já estão com o relacionamento destruído, já estão fora da igreja, e é isso que ele quer, né? Então lute contra essas coisas. Se está acontecendo algo, você que está nos assistindo, ou vai nos assistir, você que está distante, não deixe, repreenda, amém? Não deixe entrar xingamento na sua casa, não deixe entrar discussões, né, desnecessárias, porque tem discussões que é necessário discutir os problemas de casa, né, sentar o cônjuge para dizer, ó, você precisa mudar nisso ou mudar naquilo, viu? Continuando. A liderança do homem como cabeça envolve a responsabilidade de agir em benefício de um ou outro, né? Mas isso não dá o direito de mandar que os outros o sirvam, né? Tem homem que quer ser servido, quer prato na mão, quer tudo na mão, quer copo na mão, não lava um prato, né? Não arruma, ajuda a esposa a arrumar a casa, não bota um lixo lá fora, né? Porque tem um emprego, trabalha o dia todo, não pode botar o lixo lá fora, não pode final de semana limpar isso, limpar aquilo, ajeitar isso, ajeitar aquilo, porque se acha no direito de ser o comandante da casa, mas de forma que venha trazer um peso para a pessoa que está do seu lado, que é a sua esposa, né? Então tem que ter a conversa, tem que ter a divisão de tarefas para que isso venha a ser diluído a diversidade do dia a dia em termos de atividades, em termos emocionais, para que isso não vá se degradando, né? Porque quando estava em namoro, qualquer adversidadezinha era resolvida, né? Não tinha problema nenhum, né? Ah, ele é assim mesmo, não sei o quê. Aí depois que casa, aí não suporta mais aquela falha, aquele defeito do outro, né? E isso tem que ser resolvido, né? O homem, a mulher quando for casar, observe como é que é o esposo, como é que é o seu noivado. Aliás, desculpa, a mulher quando quiser casar, que escolher seu pretendente, veja como é que ele é com a mãe, veja como é que ele é com o pai, porque do jeito que ele é com a mãe e com o pai, ele vai ser com você, viu? Então assim, não vai mudar nada, né? Não acho normal ele não ajudar a mãe, não acho normal ele não ajudar um pai, não acho normal ele não fazer nada de casa, não acho normal, porque quando está namorando é normal, né? Quando está noivado é normal, mas quando casa que os dois juntam no mesmo lar, aí começa as brigas. Porque se você está casando com um homem que bate em você, que te empurra, que não te respeita, você quer casar com um homem assim, né? Porque está namorando com ele há 3 anos, há 2 anos, cuidado. Porque o que ele faz agora vai fazer no dia que você casar com ele. Ele não vai mudar não, viu? Principalmente se tiver um jugo desigual. Você é da igreja e ele é do mundo, né? Porque para fazer isso, né? Geralmente é pessoas que não têm Deus. Infelizmente tem pessoas aí que dizem que tem Deus, que diz que é crente e estão fazendo a mesma porcaria, né? Me perdoe da palavra. Mas diante disso, irmãos, dá para fazer uma análise, se não obrigado a casar com as pessoas que passam na sua vida e diante de um futuro você vê sua vida sendo destruída porque você fez a escolha errada. Não há profecia para casamento, mas há a oração para você falar com Deus, para Deus te ajudar, para você fazer uma escolha que traga tranquilidade, porque casamento não vai deixar de ter adversidade. Casamento que seja o mais lindo, né, que seja o mais perfeito, vai ter adversidade, vai ter contratempo, mas você já sabe como é que é o caráter daquela pessoa, você já sabe como é que ele lidar com os pais, você já sabe como é que ele lidar com a mãe, com as pessoas, com a sociedade. Você tem uma certa base de conhecimento do que ele era. Então, tem gente que casa assim, pastor, eu tô junto com uma pessoa, né? E quanto tempo? 3 anos. Quando você namorou, ele era assim? Era assim, agora ficou pior, né? Então, irmãos, vamos ter um bom senso aí para escolher o que a gente traz para a nossa vida, viu? Então, depois que escolhe e coloca, já era, né? Principalmente se casar, né? Porque o certo é casar, não é viver junto, não é viver numa vida, como diz o ditado popular, emancebado, né? Porque para Deus é emancebado. Ah, porque eu estou junto com fulano,
E não tem negócio de junto não. Para Deus, a palavra de Deus é casamento, é no papel, é comunhão com Deus, a noiva é uma só carne, viu? É isso aí. Se pudéssemos, né, ser vistos o fundo do coração da esposa e dos filhos, notaríamos que eles desejam intensamente que o homem no lar tome a atitude de líder. Né? Quando o líder é submisso a quem não deve ser líder, cria-se confusão e expõe no lar, né? E espanto no lar, desculpa. Talvez isso não seja tão evidente nas reações, mas sempre se revelam nas emoções, né? Então, irmãos, isso é muito muito importante para que o homem não seja submisso, né, naquilo que é responsabilidade dele, né? Então, se ele tem força de fazer aquilo, tem condições de fazer, de suprir, de fazer conforme as suas forças, ele vai fazer conforme as suas forças, né? E os outros respeitar isso, né? E ele vai fazer conforme as suas forças. Ele tem que fazer isso, né? Ele é a autoridade do lar, Deus deu capacidade para executar conforme as suas forças que Deus deu para ele executar, provedor, né? Carinho, respeito, né? Levar os filhos a servir a Deus, apresentar seu lar ao Senhor, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental. O homem tem uma responsabilidade muito grande, viu? Para que uma sociedade vá bem, para que um país vá bem, para que uma sociedade vá bem, um lar precisa estar, né, bem, não 100%, mas precisa um lar, os lares do mundo, de um país, de uma sociedade, de uma nação, está todo mundo, né, numa situação de respeito, uma hierarquia, né, ela precisa ser executada. Não existe lugar nenhum no mundo, irmãos, que uma hierarquia quebrada funcione. Um reino dividido não prospera. Uma igreja dividida, uma empresa dividida, um país dividido, nada prospera, né? Nada no conceito, né? Não entra, né? Então, o inimigo quer isso. Ele quer que você viva brigando com a sua esposa. Ele quer que um fique sem respeito um para com o outro. Ele quer que os obreiros fiquem brigando com o pastor brigando com os obreiros, com os membros. Ele quer que o chefe fique brigando com os empregados. Ele quer que vire uma muvuca em qualquer conceito de coletividade, de uma hierarquia, né? Por quê? Porque aí entra a brecha para que o inimigo trabalhe e ser destruído os projetos. O projeto de você crescer na igreja, o projeto de você ter um lar abençoado, o projeto de você ter uma empresa, o seu trabalho abençoada, que você seja carinhoso com as pessoas e as pessoas sejam também com você, porque a gente tem a mania de querer ser agraciado pelos outros. A gente tem a mania de querer que os outros nos façam felizes, né? A gente tem a mania de querer que o outro faça para a gente primeiro. Mas não é assim que trabalha, não. A natureza no mundo não é assim, não. De Deus não é assim, não. Primeiro nós temos que se doar. Primeiro nós temos que fazer para ver se recebe algo, né? Ou ver não. Para ter a natureza do retorno. É a lei da semeadura, né? Não é na intenção de receber. É simplesmente você semear. Semeia o amor, semeia a paz, semeia o sorriso. Nem todo dia você está para isso, mas você é capaz disso. Porque senão Deus não tinha feito a gente capaz de amar o próximo, né? Então nós precisamos entender algo que primeiro nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer. Não é esperar os outros fazer por nós. E nada na vida, né? Nada na vida. Eu não espero ninguém não fazer por mim, irmãos. Não espero, não. Se eu tiver nas minhas condições, e Deus me der condições, que seja mina que for, eu vou lá e executo. Né? Porque eu tenho um compromisso em primeiro lugar com Deus, depois com a minha família, depois com a sociedade. É um processo de consciência, né? E aí nós precisamos assumir essa responsabilidade. É aqui, irmãos, que o horário é uma benção, né? A natureza pecaminosa de todos os participantes, né? Participantes do lar, faz com que eles sejam insubmissos e desafiem a liderança, né? Olha só. Mas no fundo há desejos de viver
no lar de forma como Deus tem ordenado. E isso acontece muito, viu? Vou repetir para você entender. A natureza pecaminosa de todos os participantes do lar faz com que eles sejam submissos. Quem é insubmisso? Não tem submissão ao líder, né? E aí o que acontece, irmãos? Não existindo a submissão, eles desafiam a liderança. Não quer submisso? Então vai desafiar o líder da casa, o cabeça do lar, né? Não quer ouvir, não quer respeitar, né? E o marido tem que buscar esse respeito, tem que buscar essa autoridade, não de forma pejorativa, de forma ao coronelismo dentro de casa, não é assim, né? De forma amorosa, de conversar, né? Por que Deus quer que a gente ore? Eu falei aqui da oração no começo, né? Dos versículos que falam de oração. Então, irmãos, por que Deus quer que a gente ore? Porque é falar com Deus, né? Deus, você imagina o poder de Deus. Fez os céus e a terra, é o Deus Todo-Poderoso, não há outro além dele, né? Que fez o ser humano, fez todas as coisas. Se irá contra nós, não conversasse com a gente, simplesmente viesse com castigo, né? Apesar que quando a gente peca, ele perdoa quando a gente pede perdão, mas as consequências, as sequelas ficam, elas vão acontecer, né? Então você imaginou se não houvesse conversa entre a gente e Deus, não tivesse oração entre a gente e Deus, dentro dos nossos erros? Porque a gente conversa com Deus é porque a gente erra, porque a gente precisa da orientação de Deus. Mas Deus não precisa de orar com a gente, não. Ele ouve a gente, ele inclina seus ouvidos, está lá na palavra, né? Então assim o marido também não pode se orar. Ele tem que conversar com os filhos, tem que conversar com a esposa, ele tem seus momentos de ira, tem seus momentos de erros, tem, mas ele não pode perder a sua posição. Amém? Então, irmãos, ao pensarmos no papel do homem de Deus no lar, devemos sempre nos lembrar que o homem foi criado por Deus em sua imagem e semelhança. E por isso devemos sempre, sempre o quê? Né? Já estou terminando, já disseram, viu? Estou sendo bem breve. Repetindo, ao pensarmos no papel do homem de Deus no lar, devemos sempre nos lembrar que o homem foi criado por Deus, né? Quem crê em Deus vai ouvir esse live, quem não crê não vai ouvir, não gosta, não quer saber de igreja, mas quem crê em Deus vai crer na Bíblia. Se a gente crê na Bíblia, a gente tem que viver ela, amém? Como cristão, é claro. Né? E eu creio que quem estiver no mundo afora assistindo esse live, que não é cristão, né? Se você não tomou essa decisão, é uma decisão que transforma a sua vida, transforma um lar, transforma a sociedade. Nesta noite que você venha aceitar Jesus como único suficiente salvador da sua vida, viu? Amém? Deus te dê essa força e eu profetizo na tua vida que Ele vai te dar esse caminho para sair deste mundo tenebroso que diz que está em evolução de modernidade, entre aspas, né? Então, irmãos, ao pensarmos no papel do homem de Deus no lar, devemos sempre nos lembrar de que o homem foi criado por Deus, sua imagem e semelhança, e por isso devemos sempre, né, primeiro, procurar ser perfeitos, fazer o melhor possível. Né? Procurar, não é ser perfeito, é procurar. Porque perfeição só tem em Jesus. Né? No cumprimento de nossos deveres. Então ninguém vai ser perfeito, mas procurar ser perfeito, procurar fazer, procurar melhorar. Lembra que eu falei antes? Que se a gente não der lugar para nós mesmos mudar nossa vida para a perfeição, de amanhã ser melhor, não ser aquela pessoa de 5 anos atrás, de 6 meses atrás, mas daqui a 3 anos dizer assim, como eu mudei, né? Ter esse prazer de virar para as pessoas assim, eu mudei muito, né? Assumir uma postura responsável, segundo, né? Assumir uma postura responsável diante de Deus, confiando inteiramente em sua graça, né? Assumir uma postura responsável diante de Deus. O marido tem que assumir isso, né? Tem que assumir isso, ele tem que conversar com os filhos, com a esposa, conversar o que ele pode fazer, o que ele não pode, quais as suas forças, quais as suas fragilidades. Ele é autoridade, ele é um líder, então ele tem que falar. O líder tem que falar, o líder ele tem que dar as normas, das regras,
dar direção, ele tem que fazer isso, né? Mas quando existe insubmissão, aí fica difícil por ele fazer, né? Tem que ter compreensão e respeitar a posição daquela liderança, e ele ser líder verdadeiramente. Terceiro, assim haverá um equilíbrio entre nossos esforços e capacidade. Quando o líder ele faz o que deve fazer, né, haverá um equilíbrio, né, entre nossos esforços e a capacidade. Né? Haverá um equilíbrio, haverá uma força maior sobre ele. Se Cristo fosse o cabeça, se Cristo for o cabeça, o corpo será bem ajustado. Está na palavra. Então isso é bíblico, irmão, isso é coisa do céu, não é o que eu estou inventando, não é que a Bíblia está, né, trazendo os tópicos, pastor, a Bíblia às vezes a gente lê o texto, mas não lê o contexto, né? Nós estamos lendo aqui o contexto abrange tudo isso. Uma vida familiar é muito complexa, uma vida entre um lar é muito complexo, né? Mas tudo que a gente está falando é direcionado por Deus, isso foi criado no céu. Está lá em Efésios 4, 15 a 16. Se você quiser acompanhar, vou ler aqui para os irmãos. Se Cristo for o cabeça, o corpo será bem ajustado, né? Então, se Cristo direciona a sua casa, direciona a sua vida, você que é homem de Deus, você que busca ter uma comunhão com Deus para que o seu lar vá bem, para que a sua família vá bem, tudo será ajustado, né? Um dia está para cá, está para lá, o vento bate, mas tudo voltará para o lugar, né? Tudo voltará ao retorno do princípio das coisas, né? A esposa ficará na sua posição, os filhos ficarão na sua posição, o marido ficará na sua posição, porque Jesus é o cabeça. Jesus está no corpo. Se ele é o cabeça, o corpo será ajustado, né? Então, lendo aqui, os irmãos, em Efésios 4, 15, 16, mas segundo a verdade, né? Seguindo a verdade, em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Em tudo, irmãos. Nós temos que botar Jesus na nossa vida. Amém? Em tudo. Não, vou para a igreja louvar a Deus. Mas nessa parte da vida quem manda sou eu. Não, quem manda é Jesus. Né? Essa atitude aqui é eu que estou tomando, não é Deus não. Não, tudo na nossa vida nós temos que apresentar assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer essa viagem, eu posso fazer isso, eu posso ir ali, né? Tem alguma coisa para você o eu está perguntando a Jesus se pode ou não. Tudo na nossa vida, né? Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, afetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Né? É muito forte, né, irmão? Vou repetir em nome de Jesus. Mas segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né, irmãos? Então Jesus ele é mais interessado, irmãos, que a sua vida esteja debaixo da proteção dele, né? Jesus ele quer ser o líder da sua casa. Se você é o esposo que tem a igreja só como um lugar de dar dízimo, né? Eu vou levar meu dízimo. Eu vou na igreja porque eu quero louvar um hino. Eu vou na igreja porque eu quero ler um versículo. Amém, isso aí está certo. Mas a igreja é um lugar que aonde nós aprendemos, levamos para nossa casa e lá Deus vai mexer em tudo, né? Você que é o homem da casa, você tem que saber que Deus vai te cobrar a criação dos filhos, Deus vai te cobrar a vida com a esposa, Deus vai te cobrar a sua vida de provedor, Deus vai te cobrar tudo isso, né? Claro que cada um nas suas condições. Deus não vai mandar você fazer o que você não pode. Ele não vai te cobrar algo que você não pode, né? Que a sociedade faz isso, né? Ela quer que você faça algo que você não pode, porque acha que você tem que fazer. É por isso que tem muitas pessoas sem depressão, oprimida, porque ficam se cobrando,
né? Claro que a depressão traz muitos muitas linhagens que vêm para cima das pessoas, né? Teve uma decepção, teve muitos fatores emocionais que levam a pessoa a entrar na depressão. Mas eu falo também que às vezes tem muitos maridos que não sabem administrar seu lar porque está sendo oprimido, né? E aí ele não sabe administrar essa opressão, ele não sabe buscar, e para isso precisa buscar Deus, porque quem rege, quem ajusta é Jesus. Ele é que dá força, ele que orienta, ele que ensina. Ninguém tem um manual para casar, né? Eu vou casar. Vai casar, só pensa na vida sexual, só pensa nas alegrias, nas flores, só pensa nos prazeres e o resto, né? Porque a vida conjugal ela tem uma bagagem, ela tem uma diversidade, ela tem falta de emprego, ela tem problema de saúde, né? No seu caminho, tem filhos, né? Tem uma vida cotidiana às vezes difícil. Tudo isso reflete dentro de casa, e a pessoa que tiver em Deus, que tiver como Jesus, o ajustador, ele suporta, ele vai, prossegue e consegue passar para os seus filhos, consegue passar para sua esposa, aquele que quer verdadeiramente ser um líder cristão. Viu? Então, irmãos, para encerrar, se Cristo, né, for o cabeça, o corpo será bem ajustado, né? Então, irmãos, marido, sacerdote do lar, vamos falar isso a próxima semana. Essa semana nós estamos falando aqui, hoje, nessa sexta-feira, nós estamos falando a autoridade com respeito do marido, que todo marido precisa saber o tema. E o tema na palavra em Efésios 5, 24 a 25, né, que fala de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, né? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra de hoje, o estudo de hoje. Vou deixar mais um versículo aqui para você orar, né? Você que é marido, você que é homem cristão, busque rever seus conceitos em relação à palavra. Irmãos, a responsabilidade da igreja começa dentro do lar, né? Começa com o esposo. Ele precisa tomar posição de cristão. Os homens hoje estão jogando tudo para as mulheres, né? As mulheres às vezes aceitam porque quer viver uma vida de, né, um controle diante da situação, porque às vezes acha o marido incapaz, né? E termina vivendo uma vida de assim, oprimida diante de uma questão de responsabilidade que não é para ela, né? Mas deixa o marido fazer aquilo que ele tem que fazer, né? Aquilo que ele tem que fazer, né? Então, diante disso, irmãos, vamos estar deixando cada um na sua função. Por mais que seja difícil, mas deixe cada um na sua função. Porque às vezes um toma a frente do outro e termina ficando numa situação complicada, né? O marido tem que tomar sua posição, a mulher sua posição, os filhos sua posição, e a hierarquia está tudo arrumadinha. Amém? Então eu vou encerrar, irmão. Vou encerrar e diante de Deus eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero fazer oração agora para que os irmãos venham receber a ministração no seu lar, na sua casa, viu? Eu quero fazer oração porque o tempo já está passando e eu preciso terminar, tá bom? E agradecer os irmãos, continue orando, nós estamos num processo aí, né, de esperar autorização dos governos, para que possamos retornar ao nosso culto, né, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Não sei como é que vai ser essa volta, e nós estamos respeitando. Eu sei que tem muitos ministros do Evangelho que estão, né, fazendo, acontecendo, estão abrindo culto, estão fazendo culto em reuniões, né, irmãos? E eu não vou levar o rebanho na rebeldia, não, né? Eu quero dizer para os irmãos que eu sou pastor, tenho que obedecer a palavra, né? Não por imposição, mas porque eu amo a Deus. Se eu sou um pastor que não obedece a palavra, eu vou levar o rebanho a desobedecer também. Então eu fico indignado com esses pastores, ministros do Evangelho, que levam seu rebanho a desobedecer às autoridades. Pastor, mas nós temos que ser cristão e bater contra. Bater contra quem, rapaz?
né? Bater contra, sabe com quem? Nós temos que bater contra é quando o pessoal confunde. Quando Daniel foi confrontado, amém, porque ele não adorou, né, a imagem que o rei fez, né, ali foi outra questão, não foi pandemia, não foi um decreto que não, o Nabucodonosor mandou, né, todo mundo ficar em casa porque está tendo enfermidade na terra, né, para se proteger. Foi isso? Não, foi uma questão de adorar a imagem, de escultura. Agora, se chegar para mim, pastor Jário, né, o governo mandou a gente adorar uma imagem, eu não vou adorar, porque não está na palavra, eu vou contra a palavra, né? Mandou adorar uma imagem, porque quem não adorar vai preso. Então eu vou preso, porque eu não vou adorar. Aí sim, né? O governo mandou fechar as igrejas porque cristão não vai pregar nem orar. Aí eu abro, né? Aí eu vou abrir, né? Nem que seja de algum jeito eu vou abrir, né? Agora, um decreto pelo governo a respeito de uma enfermidade, uma pandemia no mundo, tem algum a ver com a sua fé? Tem a ver com alguma coisa com a sua vida? Com a sua falta de fé em Deus? Não, não tem nada a ver, né? É uma questão de bom senso você entender que é bíblico, nós temos que obedecer a autoridade. Até aqui. Se está na palavra, vamos na palavra. Saiu fora da palavra, irmão, se você leva seu rebanho a desobedecer a palavra, você está levando seu rebanho para desobedecer a Deus. Não é? Agora, se seu rebanho, ou você que é pastor, tem uma igreja e o governo decreta que aquela igreja que é cristã tem que ser fechada porque é cristã, aí sim, aí vamos, não está na palavra isso. Aí bota uma imagem de escultura para você adorar, não é para adorar Jesus. Aí sim, aí nós temos que bater de frente. Mas dessa forma que está acontecendo, não. Aí já está muitas pessoas confundindo as coisas. Amém? Precisa ler a palavra, precisa ter um conceito diferente, né? Orar e vigiar. Então vamos orar e vigiar e obedecer, né? E aí domingo eu vou falar sobre Santa Ceia. Deus vai me dar mensagem até lá. Às 20 horas estarei aqui mais uma vez trazendo a mensagem. Agradeço os irmãos. Continue em oração, me ajude em oração, ajude o pastor Jair em oração. Nós estamos transferindo a igreja, né, da QNN 18 da Ceilândia Sul para QNN 2 da Ceilândia Sul também, né, para outra quadra. Foi necessário, amém? Um lugar também abençoado. E está tendo um processo, e esse processo eu creio que já estamos transferindo a igreja, está no processo de acabamento, detalhes, e depois vai estar com um trabalho social, inventa em pouco, todo o trabalho vai voltar da igreja em nome de Jesus, amém? Então nesta noite eu agradeço a sua presença, a sua participação, quero fazer oração em nome de Jesus. Pai querido, diante da tua presença eu apresento a vossa igreja, apresento o teu filho, Pai, apresento os seus lares, apresenta a minha vida, a nossa família. Pai querido, que o Senhor alcance os corações dos lares, dos casais, assim como está nesse tema, Senhor amado, que assim a mulher é o sexo mais frágil, que o homem tenha essa compreensão, que o homem seja verdadeiramente o cabeça da casa, Pai querido, o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Pai querido, eu te peço que o Senhor vá de encontro aos lares que estão sofrendo, passando luta, necessidade, até de alimento. Que o Senhor venha trazer a providência, use pessoas distantes, Senhor amado, que estão precisando, Deus, por uma providência, use pessoas que vá de encontro a esses lares. Pai querido, capacita a igreja em prosperidade, capacita a igreja para levar o alimento ao necessitado. Obrigado pelas providências, Pai querido, neste mês que o Senhor trouxe à nossa igreja, para estar alimentando pessoas, para levar a necessidade, Pai querido, Deus, poder de alimento aos lares. Que as mesas sejam fartas, Senhor amados. Livra a nossa casa, a nossa família, a nossa nação, nosso Brasil, Senhor amado, de todo mal, a nossa família distante. Liberação de cura, de milagre e proteção. E o casamento que estiver passando luta, que estiver passando diversidade, seja restituído, Pai, seja alcançado pela Tua mão poderosa, e assim o Senhor venha fazer acontecer a restituição dentro deste lar, Senhor amado. Eu profetizo todo laço diabólico, toda ação maligna, todo feitiço, pombagira, seja quebrado, Senhor amado, agora toda ação diabólica nas zonas celestiais. E os anjos dos céus trabalhem agora, Senhor amado, lançando por terra feitiços, palavra de maldição contra os lares, contra Deus poder que está agindo contra as vidas, os casamentos, Senhor amado, seja restituído, as alianças sejam renovadas diante do Senhor.
e os lares sejam liberados unção de paz, alegria, de transformação. E os líderes, Pai, os maridos, sejam verdadeiramente os cabeças dos seus lares. Pai, nos capacita cada dia mais para conduzir ao vosso rebanho, a vossa igreja, para a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém? Então você agora que quer aceitar Jesus, que está distante, que não é servo do Senhor, em termos de ter reconhecido Jesus como Salvador, você crê em Deus, crê em Jesus, no Espírito Santo, mas não aceitou Jesus ainda, ou então quer reconciliar. Levanta a sua mão, bota a sua mão no seu coração, levanta a mão e a outra no coração e apresenta a sua vida a Deus agora. Eu quero fazer uma oração por você. A palavra de Deus em Apocalipse, amém? Eu estou encerrando, no versículo capítulo 20, verso 15, fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado, irmão, no lago de fogo. Bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta não tem poder a segunda morte. Apocalipse 20, verso 6. Glória a Deus. Mas será sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. No versículo 15, esse é o capítulo 20, verso 6. No capítulo 20, verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Então, para estar com o seu nome escrito no livro da vida, precisa renúncia, precisa sair do pecado, precisa buscar mudança, transformação, crescimento espiritual diante de Deus. Busca uma igreja. Amém? Hoje nós estamos vivendo esse momento de adversidade, de não ter uma igreja para poder ir, um templo para buscar agora, que nós temos nosso templo, mas está lá fechado devido a essa questão. Mas quando abrir, você que vai assistir esse live, ou está assistindo, que você não é crente, que não é servo de Deus, que não é cristão, levanta a sua mão agora e fale com o Senhor. Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus, te peço perdão pelos meus pecados e te peço, Pai, que o Senhor, assim como está escrito na palavra do Senhor, em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, que meu nome esteja escrito no livro da vida, porque aquele que não tiver escrito será lançado no lago de fogo, será para a segunda morte, a condenação eterna. Então, eu profetizo na sua vida, irmãos. Reconcilie com Deus se você está afastado. Você que não aceitou Jesus, aceita agora. Que Deus entre agora no seu coração. O Espírito Santo de Deus quebre todo o mal, toda angústia, toda dor. Levanta a sua mão e fala: Senhor, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Faça essa oração. Perdoa meus pecados. Senhor, que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Que eu seja agora filho de Deus através do sangue de Jesus. Limpa toda iniquidade, limpa todo o laço do pecado no meu coração, na minha mente. Que agora eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, meu Jesus Cristo. Que transformará seu coração, que transformará a sua vida, o seu lar, e você será uma nova criatura, e sonhará e glorificará a Deus, e terá paz, e sorrirá, e terá alegria, e profetizará, e louvar na igreja, e terá obra, e terá força de prosseguir em qualquer circunstância nessa terra. Amém? Então que você receba essa palavra profética na sua vida de salvação hoje. Amém? Agradeço os irmãos da IADAP, da igreja que estão nos acompanhando, a cada um dos irmãos, irmão Francisco, irmão André, irmã Elza, irmã Nicole, irmão Bruno, amém? Todos os irmãos que estão nos acompanhando, eu agradeço, que Deus abençoe, e assim vou encerrar na bênção apostólica, amém? Fique com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja em cada coração, que todos digam: nosso pé, nossa união, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, persevere, vigie, orem, porque se orar e não vigiar não adianta. Orar e vigiar, amém? Para que seu nome continue escrito no livro da vida, para que você cada dia seja uma pessoa melhor, e você que é marido, que é esposo, você que quer ser um servo de Deus, que você que é um servo de Deus e quer ter uma família, aqui é a palavra de Deus que constrói tudo isso, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Irmã Marinalva também, um abraço, que Deus abençoe sua família também, tá bom? Todos que estão aí no live, Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor. Obrigado.